vos cumprimento a todos com a paz do Senhor. Seja todo bem-vindo a este canal, Quatro Expoentes de uma Visão. Quero vos cumprimentar meus companheiros, pastor Anderson, pastor Uriel, pastor Luciano. Amém, Senhor. Deus abençoe. Meus amados, dessa feita nós estamos com mais um vídeo, mas dessa feita para te ajudar na pré-aula da lição da Escola Bíblica Dominical, da revista editada pela CPAD, né? CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, né? E o tema desse terceiro trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, tá? Então nós vamos estar tratando desse trimestre com as pré-aulas para te ajudar a você preparar a sua aula para a Escola Bíblica Dominical. Mas nós faremos algo um pouco diferenciado para te ajudar. Nós trataremos principalmente os personagens de cada lição, tá? Então o nosso propósito é sobre os personagens principais de cada lição, principalmente os personagens humanos. Então nós trataremos sobre a vida desses personagens, que com certeza vai enriquecer muito o seu conhecimento, para que você venha aí preparar a sua aula, para que você venha aí na sua classe, você ter uma boa argumentação. Nós estaremos trabalhando aqui com bases bíblicas a vida desses personagens, para te ajudar na preparação da Escola Bíblica Dominical. Então, dessa feita, nós vamos estar na nossa primeira aula, né? Primeira lição, né? No dia 4 de julho de 2021, que será para o próximo domingo. O título da nossa lição é A Ascensão de Salomão e a Construção do Templo. Então, Salomão é exatamente o personagem central, principal desta lição. Então, nós trataremos sobre os pormenores da vida deste homem. Eu quero te convidar para a leitura bíblica em classe. Nós vamos ler a parte da leitura bíblica em classe, né? Que está em 1º livro dos Reis. Interessante, queridos, uma informação. O livro dos Reis, o livro de Samuel e os livros das Crônicas é gênero masculino. Você nunca possa expressar 2 Samuel, e nem 2 Reis, e nem 2 Crônicas, pois o gênero literário dele é masculino. Então, sempre que você for mencionar esses livros, os livros de Samuel, os livros dos Reis e o livro das Crônicas, sempre segundo, tá? Ou primeiro livro, segundo livro, mas nunca 1 Samuel e nunca 1 Reis, tá? E assim sucessivamente, tá? Então sempre lembre desse detalhe. Talvez você está falando, pastor Wilson, mas isso não faz sentido. Faz muito sentido. Queridos, nas nossas igrejas, graças a Deus por isso, tem pessoas de várias formações. Nós temos pessoas que é advogados, nós temos pessoas que é médico, nós temos pessoas que é psicólogos, e assim de vários setores aí. E são pessoas que conhecem de gênero literário como ninguém. Se ele vai ali para ver uma aula, uma pregação nossa, e a gente já acaba aí cometendo esse erro em mencionar o livro, o que essas pessoas pensam? Se ele não sabe nem o gênero literário do livro, imagina o conteúdo. Então pense nisso, tá? Então vamos lá. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, versículos do 29 ao 34, né, que é uma leitura que está na leitura bíblica em classe aí da revista, nós vamos fazer a leitura desse texto. Nós vamos falar um pouco aí sobre a vida de Salomão, tá? Vamos lá. Se você puder nos acompanhar na leitura, por favor, eu peço que os faça. Nos diz assim: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largura de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente, de todos a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etá, Esaíta, de Erram, Cal e Dardos, filho de Macal. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou
das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. E vinha de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Então esse é o nosso texto para nós falar um pouco sobre a vida de Salomão. Interessante que Salomão ele aparece na Bíblia 305 vezes, tá? Sendo 293 no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. A primeira vez que o nome Salomão é mencionado nas Escrituras se encontra no segundo livro do profeta Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 14. Essa é a primeira vez que o nome Salomão aparece. E a última vez é em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 47, que esse personagem aparece, totalizando um total aí de 305 vezes, tá? É interessante sobre a vida desse personagem, queridos, é que de todos os filhos que Davi tivera, Davi ele teve muitos filhos, né? A Bíblia fala que só dos filhos de Davi que aparecem na Bíblia, aparece 19. Então, 19 dos filhos de Davi, de todos que ele tiveram, 19 deles aparecem na Bíblia, tá? E desses 19, nós temos o nosso personagem principal da nossa lição. Interessante, de todos esses filhos que Davi tivera, que aparecem na Bíblia, que ele teve bem mais do que isso, né? Mas dos 19 que aparecem na Bíblia, fica aí exatamente a pergunta, por que logo Salomão para ser rei? Por que não poderia ser um outro? Né? Por que Davi escolheu este para ser o seu substituto? Não poderia ser outro filho? Não poderia ser o Daniel? Não poderia ser o Elefaete? Não poderia ser outro filho? Não poderia ser o Natã? Não confunda o filho de Davi por nome Natã com o profeta, tá? Tinha um profeta Natã que trabalhava na corte com Davi, e Davi teve um filho também que colocou o nome de Natã, tá bom? Mas o que nos chama a atenção é que foi revelado a Davi, Deus revelar a Davi, que seria Salomão seu substituto, tá? Então a escolha para ser o substituto de Davi no trono não foi assim uma escolha apenas de preferência de Davi, tá? Foi a escolha de preferência de Deus. Foi Deus que quisera que Salomão fosse ali o substituto de Davi, tá? Talvez você esteja me perguntando, pastor, mas aonde está escrito isso na Bíblia? Que Salomão Deus revelou a Davi que seria Salomão. É só você ler o capítulo 22 do primeiro livro das Crônicas. No capítulo 22 do primeiro livro das Crônicas, você vai deparar com essas informações, Davi relatando ao próprio Salomão que Deus o tinha ali revelado, tinha ali falado que ele seria ali o seu sucessor, tá? Seria ali o seu sucessor no trono, tá bom? Interessante também que Salomão, não sabemos quantos anos ele estava quando ele se assentou no trono, diferente de Davi, né? Davi nós sabemos que ele se assenta no trono, é coroado rei aos seus 30 anos, né? Mas Salomão a gente não temos essa informação com quanto tempo, quantos anos de vida ele tinha quando se assentou no trono. Nós não temos essa informação bíblica, tá? Eu não vou entrar aqui em questões de teorias aqui, porque não é nosso foco, tá? Tem algumas teorias, por exemplo, nós temos relato do historiador judeu Yosef ben Matitiyahu, tá bom? Se você quer saber quem é esse personagem, é simples. Eu estou falando de Flávio José, tá? Então, o nome de Flávio José, o nome dele é Yosef ben Matitiyahu. Em português seria José, filho de Matias, tá? Então, este é o nome de Flávio José. Flávio José traz algumas informações, mas nós não vamos entrar aqui, pois é Escola Bíblica Dominical, e a Escola Bíblica Dominical tem a sua principal base a Bíblia. Então, nós não vamos entrar aqui em teorias teológicas, não vamos falar sobre algumas teorias por aí, tá bom?
O Salomão, ele foi ungido rei, né? Foi proclamado rei 2 vezes, tá? Mas foi ungido apenas uma vez, tá bom? Vamos ver essa informação, que ele foi proclamado rei 2 vezes. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 22. Então, esse está aí, nesse texto, vai dizer que ele foi proclamado rei 2 vezes. Não confunda a proclamação com unção. Ele foi ungido uma vez só, tá? Mas proclamado rei 2 vezes. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 22. Pastorial, só achou aí, pastorial, por favor. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande gozo. E segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por guia, e a Zadok por sacerdote. Então perceba aí que ele foi proclamado aí 2 vezes, tá? Mas ele foi ungido, a Bíblia relata que ele foi ungido apenas uma vez, tá? É apenas uma vez que a Bíblia fala sobre a unção dele, né? E todos sabem que está ali no início do livro dos reis, né? No primeiro livro dos reis, está ali nos primeiros capítulos ali, fala sobre a unção dele ali, que ele foi ungido ali, tá? Então, todos conhecem. Pastor Anderson. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Louva a Deus por esta aula, a qual o Senhor nos concede, falando a respeito desta personagem, né? Uma personagem que forte, uma personagem que possamos dizer que é um dos ícones de Israel, pela a sabedoria a qual Deus deu a Salomão, que diz a Bíblia que o Senhor concedeu a ele essa sabedoria de maneira que nenhum outro teve e nenhum outro terá essa sabedoria a qual o Senhor tem dado a Salomão. E nós olhamos a maneira que o Senhor concede essa sabedoria a Salomão, ao ponto que o trabalhar, os resultados, a prosperidade, a grandeza, a glória que Salomão teve no reino, ao ponto que todos os reis ao seu redor olhavam e via, né, que quem estava sentado no trono era um homem sábio. Então, nós observamos isto, que esta sabedoria a qual Deus deu a Salomão destaca essa personagem a qual nós estamos falando aqui de uma maneira tão grande, tão ilustre, que ao ponto de nós observarmos na Bíblia que Salomão foi um grande homem de Deus e sábio. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Meus irmãos, interessante também frisar aqui que ele vai reinar aí pelo período de 40 anos, né? E pegaram um reino ali, né? Um reino ali praticamente pronto. Outro detalhe, queridos. Israel nunca é chamado de império, tá? Israel sempre é chamado de reino, tá bom? Qual é a diferença de um reino para um império? A diferença é o seguinte: o reino sempre tem as portas abertas. O império sempre tem a porta fechada. O império, quem está dentro não sai, e quem está fora não entra. Tá? Agora, reino não. Reino sempre está com a porta aberta. Se você não está contente, pode sair pela porta aberta. Você se arrependeu? Ela continua aberta para te receber de volta. Por isso que Israel, sempre a referência a Israel, sempre é reino e nunca império. Tá? Isso é um propósito grande de Deus, né? Nós poderíamos aqui falar sobre algumas coisas sobre isso, mas não vamos entrar aqui na questão, pois nosso foco é sobre a vida dos personagens. Tá?
Então, meus irmãos, pastorando aqui falou um pouco da sabedoria deste homem, né? Um homem aí sábio, né? Essa sabedoria dele, ele vai exatamente, que nem o texto que nós lemos de primeiro livro dos Reis 4, né? Vai dizer aí dos seus 3.000 provérbios, né? Compôs aí totalizando um total de 3.000 provérbios, 1.005 cânticos, né? Nós temos aí o livro de provérbios da Bíblia, que ele escreveu boa parte, né? Outra coisa, não confunda, tá? O livro de provérbios não foi todo escrito por Salomão, tá? Ele escreveu a boa parte, mas nós temos ali outros personagens também no livro de provérbios, tá? Também é atribuído a Salomão, né? O livro de Cantares, né? Cântico dos Cânticos, né? E também o livro de Eclesiastes, também o livro do Pregador, também é atribuído a Salomão. Pastor Uriel. Amém. Meus amados, eu também quero saudá-los aí com a graça, a paz do nosso Senhor, um privilégio estar aqui com os nossos irmãos, pastores, né? E com você, né? Meditando mais nessa oportunidade agora sobre a escola bíblica dominical, com este tema, né? Já iniciando falando sobre a ascensão do rei Salomão e também da sua sabedoria que Deus o deu, né? É interessante que a inteligência muitas vezes o homem busca, né? Por intermédio dos livros, né? Ele busca por intermédio dos meios, né? Que nós temos nos dias de hoje, que são muitos, mas aqui a questão da sabedoria foi o próprio Deus que lhe deu, né? Deus lhe deu essa sabedoria e a sabedoria de Salomão, a ponto dele mencionar sobre os reinos, né? Nós vemos aqui que ele menciona sobre as árvores, né? Que nós falamos a questão do reino vegetal, né? Ele menciona sobre os animais, precisamente os animais selvagens, né? O reino animal, sobre os peixes, referência ao reino aquático, né, pastor Wilson, e demais pastores. E é interessante, meus irmãos, esse texto, e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, né? Porque quando nós recebemos de Deus, como hoje, você está recebendo da parte de Deus as informações que lhe estão sendo passadas. As pessoas vinham a Salomão para ouvir a sabedoria que Salomão tinha. E nós estamos vivendo dias em que muitos dizem assim, mas as pessoas estão fugindo da igreja, as pessoas estão sumindo da igreja, mas aonde houver a manifestação da sabedoria que é concedida por Deus, as pessoas estarão ali, desejarão estar ali. E eu separei aqui a rainha de Sabá, né? A questão da rainha de Sabá, porque aqui o texto, no versículo de número 34, ele vai dizer, e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então, vai mencionar-se aqui sobre ela, haja visto que estamos falando do personagem, e o personagem Salomão aqui, que era rei nessa ocasião, alcançou de Deus esse privilégio de ter essa sabedoria e atrair reis que eram pagãos, reis que adoravam outros deuses, que adoravam deuses que eles não tinham o respaldo que Salomão teve do Deus que ele serviu. E através dessa sabedoria, ele pôde testificar do seu Deus. E é interessante que no capítulo 10 de 1 Reis, eu não vou ler inteiro com você, mas aqui o versículo 1 e 2, ele vai dizer, e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, né, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Então aqui a fama de Salomão, ela ficou sabendo que ele era famoso, mas acerca do nome de quem? Do nome do Senhor. Então não é pecado, não é errado você se tornar uma pessoa famosa, conhecida, desde que o glorificado, exaltado, adorado, magnificado é o nome do Senhor. Glória a Deus. É o que nós estamos vendo aqui na ocasião aqui de Salomão, quando era visitado pelos reis da terra, e nessa ocasião a rainha de Sabá. É interessante aqui que o texto vai dizer, e veio a Jerusalém com muito grande exército, né? Com grande exército, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão, ele disse tudo quanto tinha no seu coração. Então aqui,
ela viajou cerca de 2.250 quilômetros só para ouvir a sabedoria de Salomão. Veja quantas pessoas estão desprezando muitas das vezes a oportunidade de alcançar o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus e poder atrair pessoas de tudo quanto é parte do mundo. Salomão não precisou sair de onde estava, de Jerusalém, para ir às pessoas. As pessoas vieram até ele para ouvi-lo falar sobre a sabedoria que ele recebeu de Deus. E no caso da rainha de Sabá, ela caminhou cerca de 2.250 quilômetros, ou seja, cerca de 75 dias, 30 quilômetros por dia, ela caminhou só para ouvir falar sobre essa sabedoria que Salomão recebera do Senhor, né? Então é coisa linda já iniciarmos aqui falando desses acontecimentos aí que ocorreram no dia de Salomão, ou seja, ele evangelizou o mundo da sua época, ele teve a oportunidade de falar do Deus de Israel para o mundo da sua época, porque naquela ocasião, e não muito atrás daquilo, já era o propósito de Deus que Israel fosse a nação que testificasse para as outras nações acerca de Deus. E Salomão, através dessa sabedoria, teve esse privilégio de receber reis, representantes de países, que automaticamente, ao chegar nos seus países, falariam para a sua nação do Deus de Israel. Então aqui ele atraiu cabeças, né, líderes de outras nações, que não adoravam o Deus que eles serviam, para ele testificar do Deus que ele servia para esses líderes, e esses líderes, respectivamente, testificar para os seus povos, né? Então é maravilhoso quando nós podemos receber a sabedoria de Deus e poder compartilhar com outros. O importante de se ter a sabedoria é isso, poder compartilhar com outros, né? Glória a Deus. Deus abençoe. Interessante, queridos, pegando aqui um gancho na fala do pastor Uriel, sobre a questão de Salomão testificar. Há uma cláusula na lei, no livro de Deuteronômio, né, que Deus vai falar para o povo que quando ele for sitiar uma cidade, antes de sitiá-lo, deveria oferecer a paz. Em outras palavras, deveria evangelizá-lo, né? Se aquele povo aceitasse, eles não guerreariam, aquele povo passaria a lhe servir, né? Então, interessante. Interessante também, queridos, é que Salomão tinha tanta coisa para testificar, né? Principalmente da sua vida, né? Da sua vida, do reinado do seu pai. Porque é interessante, tanto na vida de Salomão quanto na vida do seu pai, Davi, que como eu falei no início aqui do vídeo, que Salomão, Deus revelou a Davi que Salomão seria aí o seu sucessor. Interessante quando está no segundo ano do reinado de Saul, Deus então vai procurar uma pessoa para ser o sucessor. E Deus vai dizer no capítulo 13, versículo 14 do primeiro livro de Samuel, que Deus buscou segundo o seu coração. Só que, quando nós olhamos esse texto e olhamos no decorrer da história, era 8 anos antes de Davi nascer. 8 anos antes de Davi nascer, Deus já falou para o profeta Samuel que ele buscou segundo o seu coração. Mas era 8 anos antes de Davi nascer. Talvez você esteja se perguntando, pastor, como o senhor chegou nessa conclusão? É simples. Quantos anos Saul reinou? 40, correto? Davi começou a reinar com quantos anos? Com 30. Então, quando Davi nasceu, Saul já está reinando 10 anos. Correto, senhores? Sim. Só que Deus vai falar isso no segundo ano. Então, sabe o quê? 8 anos. No capítulo 13, versículo 1 do primeiro livro de Samuel, está lá dizendo que foi está escrito que foi no segundo ano do reinado de Saul que Deus vai procurar um homem segundo o seu coração. 8 anos antes de Davi nascer. Perceba que coisa linda, né? Então Salomão tinha aí, tanto falar que ele foi ali escolhido por Deus para ser substituto de Davi, e quanto do seu pai também, que foi 8 anos de nascer, Deus já tinha ali tido Davi como um homem segundo o seu coração, né? Que está escrito tanto nesse texto como lá em Atos dos Apóstolos, tá bom?
Interessante também falarmos aqui um pouquinho também sobre quem foi a mãe desse rapaz, né, deste moço, né? Exatamente, todos sabem, né, a Batseba, né? Batseba também é chamada de Batsua, né? Batseba também é chamado no primeiro livro das Crônicas, capítulo 3, versículo 5, de Batsua, né? Então, mais conhecido como Batseba, né? Batseba, ela aparece 10 vezes na Bíblia, né? E aparece só no Antigo Testamento. Batseba não aparece no Novo Testamento. Talvez você esteja se perguntando, pastor, como não aparece no Novo Testamento? E lá no primeiro capítulo do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, falando sobre a genealogia de Jesus, Batseba não aparece, que fala sobre Salomão, sim, mas lá o texto, no capítulo 1, versículo 6, vai dizer, Salomão, filho daquela que era mulher de Urias. Então, o nome Batseba não aparece. Aparece que Salomão era filho daquela que foi a mulher, a esposa de Urias. Logo, todos sabemos que foi Batseba, mas o nome dela não aparece. Então, totalizando as vezes que Batseba aparece, ela aparece em um total de 10 vezes no Antigo Testamento, tá bom? Mas, quando nós lemos sobre Batseba, a primeira referência que a Bíblia apresenta a ela, é no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11, do versículo 3. É a primeira vez que Batseba aparece na Bíblia, é essa vez. Interessante que ela vai aparecer exatamente quando Davi pergunta para a pessoa do palácio quem era aquela mulher. Aí era que ela vai aparecer. Mas olha a forma que eles respondem para Davi. Segundo livro de Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, versículo 3. E vai dizer o texto assim, ó. E Davi procurou informar a respeito daquela mulher. E lhe disseram, não é esta Batseba? Você percebe o detalhe da expressão, não é esta Batseba? Em outras palavras, o senhor não conhece, o senhor não sabe quem é Batseba? Como dizendo, Batseba é uma pessoa conhecida. Batseba é uma pessoa que o seu pai, o seu avô está entre nós. Mas quem foi o pai de Batseba, meus irmãos? O pai de Batseba é exatamente um homem chamado Eliã. Eliã é exatamente o pai de Batseba, tá? No mesmo texto aí vai dizer que Davi procura quem é aquela mulher, né? Vai dizer, não é esta Batseba, né? Filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Então, o pai de Batseba era Eliã. Mas quem era Eliã no reinado de Davi? Quem era esse pai de Batseba? Segundo o livro de Samuel, capítulo 23, versículo 34, vai dizer qual era a posição dele no reinado de Davi. Só para nós termos aqui um direcionamento de quem o Salomão era filho e quem era sua mãe, né? Ali, só para nós termos uma boa compreensão disso. Então, segundo o livro de Samuel, capítulo 23, e o versículo 34. Vai dizer assim, Elifelete, filho de Asbiai, e Eliã, filho de Aitofel. Então, aqui está quem era o pai de Batseba. O pai de Batseba fazia parte do exército e era um dos 30 valentes de Davi. O pai, isso mesmo que você ouviu. O pai de Batseba era Eliã e fazia parte dos 30 valentes de Davi. E quem era o seu avô? Nada mais, nada menos de que Aitofel. E quem foi Aitofel? Um conselheiro de tirar o chapéu. Conselheiro de Davi. Meu Deus.
Aitofel era conselheiro de Davi. Então, Batseba era filha de Eliã, que fazia parte dos 30 valentes de Davi, e era neta do principal conselheiro de Davi, Aitofel. Tá? Agora, só para você ter noção de quem é este homem, Aitofel, eu vou falar rapidamente sobre, não vou nem falar, vou ler só alguns textos, para você ter noção quem era este homem, Aitofel, que era o avô de Batseba. No mesmo livro, segundo livro de Samuel, no capítulo número 15, versículo 12. Aqui vai falar sobre a revolta de Absalão, né? E Aitofel vai se aliar a Absalão. Tá, só para você ter noção. Segundo o livro de Samuel, capítulo 15, versículo 12, vai dizer assim: E Absalão mandou chamar Aitofel, o Gilonita, conselheiro de Davi, de sua cidade Gilo, e manteve consigo enquanto ele oferecia os sacrifícios. E conspiração tornou-se forte, porque o povo partidário a Absalão crescia cada vez mais. Então, a primeira informação aqui, que Aitofel, ele vai se aliar a Absalão. Você percebeu que Aitofel está um pouco revoltado com Davi? Que vai se aliar com o filho de Davi? Aitofel ficou muito chateado com o que Davi fez. Ali exatamente mandando ali que assassinasse o marido da sua neta, Urias, né? Então, por isto que Aitofel vai se aliar a Absalão, pois ele queria a vingança do crime que Davi cometeu. Mas não vamos entrar aqui em detalhes, pois não é o nosso foco, tá? Vou ler mais alguns textos sobre este, só para você ter noção. No mesmo capítulo, tá? No mesmo livro, o versículo 31 do capítulo 15 vai dizer assim: E um deles disse a Davi: Aitofel está entre os que conspira com Absalão. Então disse Davi: Ó Senhor, rogo-te que converta em insensatez o conselho de Aitofel. Davi temeu, meus irmãos. Davi temeu quando soube que Aitofel tinha aliado a Salomão, que ele sabia como era o conselho deste homem. O 34. Mas se voltarem à cidade e disser a Absalão: serei o teu servo e com o rei servo do teu pai no passado, e serei, pois agora teu servo, então frustrará ao meu favor o conselho de Aitofel. Aqui Davi manda um conselheiro dizendo que era para furtar o conselho de Aitofel, né? Só para você ter, só mais um verso que você ter noção como era o conselho deste homem. Olha como era o conselho de Aitofel. O conselho que dava Aitofel era considerado como se fosse uma consulta à palavra de Deus. Assim, todo o conselho de Aitofel, tanto para com Davi, como para com Absalão. Não era qualquer um não, meu irmão. Não era qualquer um. Perceba o detalhe, no capítulo 16, versículo 23, esse texto, tá? 16, 23, esse texto, vai dizer que o conselho de Aitofel era considerado como se fosse uma consulta à palavra de Deus. Perceba como era o conselho deste homem, tá? E Batseba era neta deste homem. Batseba era neta deste homem, tá? E era a mãe de Absalão. De Salomão. Só que, outro detalhe, Davi não teve só 2 filhos com Batseba, tá? Davi teve aí o primeiro filho, né, que foi exatamente que ele veio a morrer assim ao nascer, né? Depois teve aí o Salomão, né? E ela teve mais filhos, né, com Davi, né? Que é exatamente o Semeia, né? O Sobabe e o Natan, tá? Então ela teve aí mais 4 filhos, né? Foram 5 total, né? Um morreu, Salomão, depois veio Salomão,
depois veio Natã, depois veio Sobabe e depois veio Semeia. Estou lendo aqui na forma que eles vieram, tá? Tanto o livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, tanto o primeiro livro das Crônicas, fala na ordem invertida, tá? Começa do mais novo e termina em Salomão, tá? Mas eu estou lendo aqui da forma que eles nasceram, tá bom? Então, essa é aqui só uma síntese para vocês saberem quem foi Batseba, tá? Então, uma pessoa conhecida do palácio, pois o povo ali disse, não é esta Batseba, tá? Pastor Luciano. Meus amados irmãos, graça e paz a todos. De fato, toda informação é válida, meus amados irmãos. Por isso que é bom estar estudando, pesquisando, para a gente aprender. E algo me chamou a atenção aqui, na questão que os nossos pastores, o pastor Anderson e o nosso pastor Ariel, fizeram um comentário aqui. O capítulo 3 de 1 Reis vai destacar sobre a questão de Salomão. O que me chama a atenção é que quando Deus se manifesta no capítulo 3 a Salomão, você vai perceber que Salomão ele vai se apresentar diante de Deus falando da infinita misericórdia que Deus teve com Davi e o que Deus poderia fazer com ele futuramente. No capítulo 3, versículo 6, vai falar assim: Salomão respondeu: Tu te mostraste infinitamente misericordioso para com o teu servo Davi, meu pai, conforme ele andava diante de ti em verdade, em justiça, em retidão de coração para contigo, ele fizesse grande mercê de dar-lhe um filho para sentar-se no seu trono, como acontece hoje. A gente já ouviu aqui os pastores aqui falar concernente que Deus foi que escolheu este mesmo servo, Salomão, como rei para ser o líder de Israel. Mas o que me chama a atenção é que após isso, o capítulo 13, versículo 11, vai nos trazer alguns detalhes que me chamam muita atenção, que vai falar assim: E disse-lhe Deus, porquanto me pediste isso, que ele vai pedir sabedoria para poder entrar e para poder sair na questão do governo que foi estabelecido, colocado em suas mãos. Nós vamos perceber que a grande dificuldade de Salomão, você vai perceber que por mais que ele aprendera com seu pai, ele queria reger, ele queria governar com sabedoria. Ele queria colocar em primeiro lugar o que Deus gostaria que fizesse. Tanto é que, só perceber no capítulo 13, versículo 11, vai falar assim: Disse-lhe Deus, porquanto me pediste isto, e não me pediste vida longa, nem me pediste riqueza, nem me pediste a vida de teus inimigos, mas me pediste entendimento para discernir o que é justo em juízo. Versículo 12: Eis que faço conforme as tuas palavras, dando-te um coração sábio, compreensivo, de modo que andaste antes de ti não houve ninguém como tu, e depois de ti não haverá outro semelhante a ti. Depois que Deus fala com Salomão que ele vai conceder essa sabedoria para ele poder reger o governo, o reinado que está agora sob as suas mãos, Deus vai acrescentar agora sobre a vida de Salomão riquezas, glórias entre os reis. De fato, pastores, algo que me chama a atenção aqui, todas as vezes que nós pedimos direção de Deus para exercer a função de Deus dentro da vontade de Deus, é aquilo que Jesus vai falar em Mateus 6,33: Buscai primeiramente o governo do reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. E abrindo aspas aqui rapidamente, que nós não queremos fugir, porque nós estamos falando do personagem, e como nós estamos falando sobre o personagem Salomão, como ele como um líder,
um conselho que eu quero dar a você, que deseja amanhã depois ser um obreiro da casa do Senhor, entenda o seguinte: ser uma referência, ser um líder, é sempre estar buscando a direção e a vontade de Deus para poder fazer o melhor, não para si, mas para o povo. Salomão viu essa necessidade, ele viu essa necessidade de buscar de Deus uma sabedoria para poder entrar e sair no meio do povo, para poder reger o povo com sabedoria, segundo os propósitos de Deus. Então amanhã, depois você que vai ser um obreiro, vai estar dirigindo a igreja, busque sempre essa direção, essa sabedoria, para poder fazer qualquer coisa dentro da igreja e fora da igreja, na direção de Deus. Glória a Deus. Um homem aí com uma sabedoria desejável, né? Salomão. Você sabia que Salomão tinha outro nome? Você sabia que Salomão tinha 2 nomes? Você sabia que Salomão tinha também um nome chamado Gedidias? Gedidias, na verdade. Gedidias, né? Esse segundo nome, né, vamos dizer assim, foi dado pelo profeta Natan quando ele foi apresentado, né? Só que não vamos entrar aqui em detalhes sobre a apresentação, né? Porque não é apresentação, Salomão não foi apresentado como talvez você foi, né? Talvez você que esteja aí nos acompanhando nesse canal, você nasceu em um lar cristão, glória a Deus, e você foi apresentado, né? Talvez você, pastor, ele pegou nos braços, né, e fez uma oração, né? Mas diferente da apresentação de Salomão. Então, aí o profeta Natan, que fez ali a apresentação, chamou de Gedidias, né? Talvez você pergunte, mas onde está escrito? Está escrito no 2º livro do profeta Samuel, no capítulo 12, versículos 24 e 25. No versículo 24 da apresentação e no versículo 25 está ali Natan chamando de Gedidias, tá? Esse é um segundo nome que Salomão tem. Interessante que o pastor Luciano aqui comentou sobre a sabedoria. Talvez você esteja se perguntando, como que um homem tão sábio, senhores, pastor Anderson, pastor Uriel, pastor Luciano, um homem com a sabedoria fora de sério, segundo disse que quando a rainha de Sabá, que o pastor Anderson aqui comentou, ela veio para ali ver se realmente Salomão era sábio ali, ela trouxe 2 buquês de flores, um ali artificial e o outro autêntico. Falou que 2 servos segurassem esses buquês de rosas, de flores, à distância de Salomão, e perguntou para Salomão qual dos 2 era o verdadeiro. E ele ficou olhando para aquele, só que estava a uma certa distância e não dava para distinguir quem era o falso do verdadeiro, quem era o buquê de rosas verdadeiro e apenas o artificial, né, o falso. E aí ele ficou olhando até que uma abelha rodou os buquês de flores e sentou em um. Naquele que a abelha sentou, ele disse, essa é a verdadeira. Então um homem muito sábio, um homem com a sabedoria, assim como ele descreve, você possa ver os provérbios dele, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares, no livro ali de Eclesiastes, por exemplo, capítulo 7, né? Ele vai dizer que ele achou uma coisa mais amável do que a morte, né? E ele vai dizer que é a mulher ímpia. A mulher ímpia é mais amarga do que a morte, né? Então, uma fala dele ali em Eclesiastes 7. Mas, com toda essa sabedoria, como que um homem desse vai se desviar? Um homem sábio, um homem que tinha vamos dizer assim, um QI elevado, um homem com certeza que lia o texto da lei, meu Deus do céu, sabia até a vírgula, sabia de quais salteadas as vírgulas, tinha um QI elevado, que Deus lhe dera, uma sabedoria fora de série, e o homem deles vai se desviar. Meus irmãos, um detalhe, o que segura a pessoa na presença do Senhor não é sabedoria, é temor. Ele mesmo vai escrever
ou quando ele vai exatamente estar ali compondo os provérbios, ele vai dizer que a forma do homem se desviar do pecado, da arrogância e da língua má é temendo ao Senhor. O que aconteceu com ele foi exatamente perder o temor. Muitas mulheres lhe corromperam o coração, como diz o texto, e ali exatamente ele perdeu o temor, porque sobre as suas transgressões ele foi avisado. Ele teve 2 avisos de Davi sobre a questão da transgressão, transgredir, de perder o temor. E Deus lhe avisara 3 vezes. Deus avisara Salomão 3 vezes. Tá? Onde está escrito isso? Os avisos de Davi, os 2 avisos de Davi, concernente aí, para ele tomar cuidado, para não transgredir, não pecar contra o Senhor, não perder o temor. O primeiro aviso de Davi está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, versículo 13. O segundo aviso de Davi está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, versículo número 3. Tá? Agora, os 3 avisos de Deus. Deus avisa a primeira vez, em primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, versículo 14. É o primeiro aviso que Deus dá para que ele não perca o temor. Tá? O segundo aviso de Deus é também no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 9, versículos 6 e 7. Tá? E o último aviso de Deus é no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 11. Está ali os 3 avisos que Deus dá para que ele viesse ali ter vigilância. Né? Pois, fora esses avisos de Deus, tinha lei. Tinha ali Deuteronômio falando sobre o cuidado que o rei teria que ter. Interessante que o que Deus me cativa é isso. Porque, por exemplo, vocês que estão nos acompanhando, por exemplo, nós temos as Escrituras, a Bíblia. Aqui está aqui a nossa regra de fé e prática. Aqui está todo o aviso que nós temos que ter cuidado. Aqui tem muitos textos que Jesus Cristo falando que nós devemos vigiar, devemos ter cautela. Se Deus não tomasse nenhuma providência quando alguém estava ali cambaleando, era o suficiente, já está escrito. Mas mesmo assim, Deus sempre usa alguém para alertar. O interessante isso se chama amor, porque quando Deus já tinha dado a lei para o povo, mas por que Deus levantou o profeta? Se o povo tinha lei. Se nós formos pela lógica, Deus não precisaria. Deus poderia puni-los pelas suas transgressões, pois Deus já tinha dado a lei. Mas antes assim de Deus fazê-lo, Deus enviou os profetas para alertar, para chamar a atenção, para orientá-lo, para repreendê-los. Né? E assim Deus continua fazendo hoje. Né? Por mais que nós temos a Bíblia nos orientando, tu que está em pé, vigie para que não caia, orar e vigiar, várias recomendações aí para tomar procedência aí, ser vigilante, mas muitas das vezes Deus ainda usa pessoas para orientar, vigia, Deus está vendo, e assim sucessivamente, né? Então, Pastor Iel. Eu acho interessante porque assim, ao mesmo tempo que é importante, que é bom a sabedoria, ela se torna perigosa, nesse sentido, no sentido de permitir que o orgulho permeie o vosso coração. Porque Salomão teve todas essas regalias, ele teve o privilégio de ter a lei, de conhecer a lei, de ter os profetas, de ter o aviso do Pai, o aviso do próprio Deus. Mas o que a Bíblia vai dizer? Que o orgulho precede a ruína. Então, quando nós falamos nos dias atuais, e é interessante nessa ocasião que o senhor estava comentando, pastor, acerca, amado ouvinte, acerca da visita da rainha de Sabá, que Salomão levou ela na sala do banquete, da tesouraria, do trono, né? Então, há uma grande referência, até mesmo o que vai acontecer com a igreja, que Jesus nos levará. Exato. Na sala do trono, na sala do banquete. Glória a Deus. Né? Então, assim, é uma prefiguração do que vai acontecer. Agora você observa que Salomão, o senhor comentou muito bem, e eu quero trabalhar em cima dessa visão,
porque eu achei lindo esse ponto, ele observou. Quando a rainha de Sabá perguntou para ele qual que é o verdadeiro, qual que não é o verdadeiro, ele observou. Então, muitos dos fatos, dos provérbios, dos cânticos, está na observação de Salomão. Salomão é aquele que observa. E Eclesiastes, ele escreve dizendo que observou. Ele diz, eu observei e vi. Então é interessante, só que em Eclesiastes ele observa como pregador, e aqui ele observa como rei, né? E como rei, ele tinha as regalias, as donzelas, as mulheres, porque a Bíblia vai dizer que Salomão, ele tem 700 concubinas, né? 300 concubinas, né? Seria 300 concubinas e 1000 mulheres, né? Totalizando 1000 mulheres. Totalizando 1000 mulheres. E é interessante que essas mulheres estavam com ele, porque como condolências. Eram princesas, e como ele tinha muita ligação com outros reinos, outras terras, outros povos que adoravam outros deuses, até mesmo para manter a comercialização de azeite, comercialização de madeira. Então essas princesas eram dadas para ele, mas elas vinham até ele por quê? Por causa da riqueza, por causa da beleza, por causa da sabedoria. Então Salomão, ele foi rodeado, mesmo tendo toda essa sabedoria, ele foi rodeado de pessoas que estavam ao lado dele, não essencialmente, mas artificialmente. Porque quando nós olhamos essa questão, estavam com ele por causa da sua sabedoria, por causa da sua riqueza e por causa da sua beleza, não havia uma essência, um sentimento sincero nessas pessoas que rodeavam Salomão. E isso se tornou um meio, um laço mais fácil para que ele caísse na ruína do orgulho. Quando ele cai na ruína do orgulho, que ele entra por esse lado artificial, que ele se orgulha, é onde que ele cai nessa ruína que nós estamos falando aqui. Com toda essa sabedoria, ele ainda acabou tendo esse desprazer, infelizmente, na presença de Deus, de, infelizmente, pecar como pecou, né? Se corromper como se corrompeu. E isso nos traz como lição o quê? Com o que o senhor acabou de apresentar aqui, que eu quero trabalhar em cima disso daí. A vigilância. A vigilância. Porque quando a Bíblia diz, a quem muito é dado, também muito é cobrado, essa cobrança não é que os outros vão se cobrar. Nós temos que aprender a nos cobrar. Porque nós estamos vivendo uma época que as pessoas gostam de vivas, mas elas rejeitam as vaias. E vai haver esse equilíbrio. Salomão era um homem que só tinha vivas. Salomão foi um rei que só tinha vivas. Só elogios, só aplausos. Isso é perigoso, meu irmão. Você que tem um chamado de Deus, que tem um ministério de Deus, é necessário você entender que vai ter os momentos bons, momentos de vida, os momentos de aplauso, os momentos gloriosos do seu ministério, mas vai ter também os momentos das pedras, os momentos dos vales. E aí é onde que isso vai vir para equilibrar o teu ministério, para que não aconteça com você que está aprendendo essa aula, o que aconteceu com Salomão. E aí entra aquilo que o pastor Wilson falou, o temor. O temor tem que estar à frente. Porque o que a Bíblia, o temente, o que ele vai fazer? Ele vai ser sempre humilde. No que sentido? Reconhecendo que a glória e a honra pertencem a Deus. Então, a humildade, enquanto o orgulho precede a ruína, diante da humildade vai a honra. Então, aprenda a ser humilde diante do exemplo de Salomão. Por quê? Porque Deus lhe dará sabedoria, Deus lhe dará capacidade. Mas nós estamos vivendo dentro de um contexto, e recentemente nós falamos sobre a igreja primitiva, em alguns vídeos que nós temos antes desse que nós estamos gravando, e a igreja moderna, nós estamos vivendo dentro de um tempo em que as pessoas estão correndo atrás, elas estão focadas no aplauso, nos status, e isso pode se tornar um perigo.
Porque se tornou para Salomão, com toda a sabedoria que ele tinha, o que dirá de nós no nosso dia que nós estamos vivendo. Então, vigiemos, busquemos andar em humildade na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus amados, pegando aqui um gancho aqui na fala pastorial, mais uma informação para os irmãos, sobre os muitos casamentos que ele teve, né? Um que a Bíblia vai registrar é sobre o casamento com a egípcia, né? Com a filha de Faraó. Eu não vou entrar aqui sobre quem foi esse Faraó, nem a sua dinastia, né? Pois não é nosso tempo e também é o nosso tempo, né? Mas é interessante que o primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 1, depois o capítulo 9, versículo 16, e também o versículo 24 do capítulo 9 do primeiro livro dos Reis, vai falar desse casamento. Só para te informar que o Salmo 45 foi composto para a celebração desse casamento. O Salmo 45, que nós temos na nossa Bíblia, foi composto para a celebração do casamento do Salomão com a filha de Faraó. Tá. Pastor Luciano. Até aproveitando aqui também, estava observando a colocação do pastor Wilson, que Salomão, ele... Primeiro ponto que a gente tem que observar aqui, que Salomão, o que ele recebe é de Deus. A sabedoria que ele recebe é de Deus. E você vai perceber que, por falta de temor, ele vai se perdendo. No começo, os senhores me recordam aqui, quando ele passou a reinar, Deus em todo momento esteve com ele. Em todo momento Deus esteve com ele. Só que você vai perceber que Salomão, com o tempo, ele vai perdendo esse temor e ele vai esquecendo que Deus está vendo o que ele está fazendo. Tanto é que o pastor Elias estava falando ali, algo me chamou a atenção aqui, no que o apóstolo Tiago vai ensinar, logo no capítulo 3, os versículo 1 em diante, e eu quero me reter aqui no versículo 15 e 16, ele vai falar assim, porque esta não é a sabedoria que desce do alto, senão terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, ali também há perturbação e toda obra de perversidade. Então, meus amados irmãos, o conselho da palavra de Deus para nós é a gente estar sempre... não é pecado você ter uma boa sabedoria, um bom conhecimento bíblico, você adquirir bons livros para poder adquirir conhecimento. Não tem erro nenhum. Só que você não pode deixar acontecer o que aconteceu com Salomão. Permitir que o orgulho, a vaidade, venha entrar no coração. Tanto é que depois do versículo 17 do capítulo 13 da epístola de Tiago, vai falar a seguinte coisa: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Observe, é pacífica, submissa, obediente, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem dissensão e sem hipocrisia. E eu fiz uma anotação aqui também. Observa o que vai acontecer. Salomão, para você ver que esse homem foi extraordinário. Esse homem. Eu fiz uma anotação aqui que vai falar assim: Salomão criou uma administração unitária na desértica região do Negev. Organizou a exploração de uma mina de cobre. Suas ruínas foram encontradas por arqueólogos. Na margem do Mar Morto, explorava a existência de sal, promoveu o comércio de cavalos entre Cilícia e o Egito, introduziu no exército os carros puxados a cavalos e estabeleceu uma rede de transportes. No Golfo de Ágapa, Salomão construiu o porto Assion-Geber, próximo de Elat, para comerciar com a Arábia, Etiópia e mesmo com a Índia, que segundo alguns historiadores, o nome bíblico Ofir, correspondente àquele país asiático. Então, percebam, meus amados irmãos, esse homem, Salomão, ele não foi qualquer pessoa. Salomão teve uma parte fundamental dentro da história. Deus usou muito ele teve uma participação muito grande. O conselho para nós,
bíblico para nós é sempre temer a Deus. Não saia da direção de Deus, sempre mantendo esse temor de Deus em você, que você vai ter sucesso onde você estiver. Glória a Deus, pastor Anderson. Amados, nós louvamos a Deus para esta hora, estou mais para ouvir, aprender do que comentar. Glória a Deus. Mas é interessante observarmos como que é o ser humano, né? Porque olhando para um homem tão sábio, um homem tão próspero, um homem tão rico, né? O que o seu reino, tanto de Davi quanto de Salomão, como expandiu, como cresceu, alcançou o seu apogeu, assim vamos assim dizer, na grandeza do seu poder. Mas, como nós observamos na lição, o comentário que está aqui, que diz assim: a tragédia da vida de Salomão não foi uma catástrofe pessoal repentina, mas a diminuição gradual de sua completa devoção a Deus. Então, a maneira que Salomão ia se relacionando com as mulheres nos seus casamentos foi cada vez mais corrompendo o coração de Salomão. Ou seja, quanto mais afetivo que eu sou com o pecado, com o mundo, mais a minha devoção para com Deus vai se diminuindo. É tão terrível dentro disto que Deus, como aqui o pastor Wilson já falou, que Deus alertou, que Deus falou, né? De maneira que se ele olhasse para a palavra e seguisse os estatutos, os mandamentos que eu tenho deixado, Deus prosperaria. É a palavra. Há um ponto que nós observamos no capítulo 7 de Mateus, que Jesus ele vai dizer assim, comparando a um homem que é sábio e comparando a um homem que é tolo. Porque ele diz assim: ao que ouve a minha palavra, Meu Deus, e pratica, eu compará-lo-ei a um homem que constrói sua casa sobre a rocha. Pode vir um vento, pode vir a chuva, pode vir o que for, permanece. Mas ao que é tolo, que constrói a sua casa sobre a areia, vem a chuva, vem, e a sua ruína é grande. Grande é a sua queda. Jesus vai dizer, nesse finalzinho, vai dizer, e grande é a sua queda. meu Deus. Porque quando nós observamos a palavra do Senhor e temos em uma devoção, nos aproximamos de Deus, porque o Senhor nos concede a sabedoria, porque a sabedoria vem dele. Mas para mim cultivar cada vez mais isto e permanecer nisto, eu preciso da palavra. Eu preciso da palavra. Eu preciso de estar sempre devoto ao meu Deus, ao meu Senhor, e não deixar que a corrupção dos meus relacionamentos com o mundo, ou com o pecado, ou com mulheres, venha me afastar daquilo que Deus tem para mim. Então, a gente observa de tudo isso que tem acontecido com Salomão, nós trazendo exemplo para hoje. Tem grandes líderes que está tão terrivelmente como a Salomão, né? Ocupando os púlpitos da nossa igreja, achando-se que é o sábio, achando que se é o... Irmão, a queda vai ser grande, né? Como diz Jesus. Né? E isso é terrível. Amém? Glória a Deus. Pastor Wilson, o senhor me permite mais um comentário para os nossos irmãos? Eu acho interessante assim, que se percebe que Salomão começou agindo com sabedoria, mas no decorrer do tempo ele deixou a sabedoria de lado. E é esse o perigo, porque quando se deixa a sabedoria de lado, começa a entrar a tolice. Porque o próprio Salomão vai dizer que na multidão do conselho está a sabedoria. O que eu queria deixar para o meu amado irmão? O que eu queria deixar para nós que estamos partilhando dessa aula aqui? Nós, assim como Salomão, não somos super-homens espirituais.
Mas é por isso que Paulo traz na narrativa aos irmãos na epístola de 1 Coríntios, dizendo que somos muitos membros de um só corpo, do qual Cristo Jesus é o cabeça. Então há-se uma necessidade de entender que um está para proteger o outro. Meu amado, você que nos ouve, de repente você está fraco, de repente você está se sentindo como um Salomão nesse período da sua ruína, da sua queda. Mas por que isso está acontecendo? Porque ele deixou a sabedoria, ele deixou de buscar os conselheiros, e Deus o preservou ali por amor ao seu pai Davi. Agora, o que nós podemos aprender? Não deixe de buscar conselho, não deixe de buscar o conselheiro, porque às vezes você pode estar na frente de uma obra, você pode estar na responsabilidade de um departamento importante, mas você também pode passar por um período de fragilidade, como passou Salomão. E o que fazer nessa hora? Não abandonar o conselheiro. Sempre Deus prepara alguém. Sempre tem alguém ali forte, preparado para te ajudar, para te aconselhar, para orar com você, para orar por você. Então é importante nós entendermos isso. É importante não abandonar a sabedoria nos momentos da fragilidade, porque ele tinha os conselheiros com ele. Ele poderia ter consultado os conselheiros. E quantos não estão caindo sozinho, mergulhando sozinho no erro, porque não quer consultar um companheiro de ministério, mas porque ele é de outra denominação? Não, somos membros de um só corpo. Procure alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que possa te ajudar, para que você não afunde na tolice, como ocorreu no caso aqui da grande queda de Salomão, que deixou de usar a sabedoria, que deixou de buscar o conselho com quem Deus colocou do seu lado para lhe ajudar a se manter de pé. Amém? Glória a Deus. Meu querido, Deus te abençoe. Peço em Cristo Jesus que você curta, compartilhe, se inscreva nesse canal, ajude que outros professores tenham acesso a esse conteúdo. Então, faça uso desse conteúdo, mas eu peço que você faça, você é o principal que possa fazer com que outros professores tenham acesso a esse conteúdo, curtindo, se inscrevendo, comentando. Então ajude que outros professores da escola dominical, professores, professoras, tenham acesso, pastores, tenham acesso a esse conteúdo para enriquecer aí a sua aula da escola bíblica dominical. Tá bom? Deus te abençoe. Quero agradecer aqui aos meus companheiros, o pastor Anderson, o pastor El, o pastor Luciano. Deus abençoe grandemente. Em Cristo Jesus, Deus abençoe. Boa aula.